Para estudantes com matéria atrasada, professores soterrados em correção e aos que querem uma distração para continuar aprendendo enquanto se locomovem. Bem-vindos! Esse é o Lab Genial, podcast do Laboratório Histórico. Se não tem pão, comam brioches. É uma revolta? Não, majestade, uma revolução. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Rezende e bem-vindos a Uma Ideia Genial. Hoje viemos trazer um dos assuntos que mais desperta atenção e interesse dos estudantes da escola do país, que é a Revolução Francesa. Afinal de contas, quem nunca ficou curioso para entender um pouco mais sobre a queda da Bastilha, as cabeças rolando, e um processo que trouxe consequências diretas e indiretas para a França e para o mundo até atualmente. Você sabia que o lema liberdade, igualdade, fraternidade foi o lema da Revolução Francesa? Então vem com a gente e explicamos melhor tudo isso para vocês. Bom, primeiramente, é importante entender que é uma revolução. Não acontece do dia para a noite. Tem todo o processo, suas causas, contextos, o processo em si e suas consequências. Os antecedentes da Revolução, com todas as transformações políticas e ideológicas ao decorrer do século XIII até o século XIX, faz com que percebemos que a sociedade mudou do sistema feudal para o sistema do antigo regime, no caso, um sistema monárquico. A Revolução Francesa, portanto, foi um ato nesse processo. Podemos também perceber ideias que inspiraram os ideais da Revolução Francesa em Deus, ou três preferências ideológicas aplicadas ao observador. A primeira é a Reforma Protestante, a segunda, a expansão do calvinismo na Inglaterra, e terceira, as revoluções inglesas do século XVII. Passando por um período de transição entre as monarquias feudais e o Estado absolutistas, a França fica fragilizada pela estratificação presente em sua estrutura social. O primeiro e o segundo Estado, que é o clero e a nobreza, detinham privilégios que suprimiram o desenvolvimento e sobrevivência dos membros do terceiro Estado, composto pela burguesia e pelo campesinato, basicamente. Então, imagine você, fazendo parte do terceiro Estado, caro camponês e tendo que trabalhar para sustentar os privilégios e ostentações do clero e da nobreza, que ainda as ordens das vontades despóticas de reis como Luís XIV e Luís XVI. Nesse cenário social, encontra antênios suporte, que em pouco tempo se estabiliza, é claro. Pois bem, a partir do momento em que a nobreza formava uma linha de privilégios, uma isenção de impostos e o beneficiamento de tributos feudais, foi se acentuando uma grande crise na França. Os gastos para sua ostentação em status como nobreza eram exorbitantes e, posteriormente, a inflação foi elevada cada vez mais. As extravagâncias realizadas em Versalhes chamavam a atenção. Se está ruim, não pode piorar, né? Ou pode? Na mesma época, a grande fome geral sobre as terras foi aumentando, em virtude do elevado número da população, que aumentava cada vez mais. Também os dízimos, tributos feudais, frações e má colheitas, já que o tempo também estava revoltado. Fazia com que a vida dos mais camponeses piorasse cada vez mais. Em suma, então, podemos dizer que a França estava passando por uma grande crise e adivinha quem estava dando pior? Como sempre, o povo, ou melhor, o terceiro Estado. Então, eles tentaram se juntar para cobrar do rei e da corte soluções para essa crise e aproveitaram para exigir por mais direitos baseados em pensamentos iluministas. O iluminismo foi aquela corrente que se tornou muito popular e acabou dando a própria imagem de uma época de progresso, de avanços científicos e de crença na razão. Além disso, teremos uma classe social que buscava desenvolver a indústria na França. Eles buscavam a adoção do liberalismo econômico no país, acabando assim com as barreiras que limitavam a liberdade de comércio internacional. Estamos falando da classe burguesa, que não tinha o mesmo status que os nobres, que deram um certo empurrão para que esse processo histórico ocorresse. Então, podemos chamar a Revolução Francesa como uma Revolução Burguesa. Bom, para tentar amenizar a situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, em 1789. Contudo, os votos eram decididos por representação do Estado, ou seja, o primeiro e o segundo Estado sempre se uniam contra o terceiro. Então, tudo não passaria de um grande teatro para que houvesse novos impostos sobre o povo. Isso, de fato, despertou enfraquecimento por parte do povo e dos burgueses. A convocação dos Estados Gerais fez com que se sentisse um recuo por parte da monarquia, mas o propósito seria tentar acalmar os ânimos dos Estados sociais,
principalmente o terceiro. Em virtude dessas irregularidades nas votações, foi realizada uma Assembleia Nacional. Contudo, o rei continuou a negar as reivindicações na Assembleia, e, consequentemente, as reivindicações feitas nas ruas estavam começando a dar ares de uma revolução. Maximilien de Robespierre, por exemplo, induzia a população cada vez mais com seus ideais contra a monarquia. O povo, temendo que o exército a mando do rei tentava manobrar a revolução, saquearam armas e marcaram na história o que ficou conhecido como a queda da Bastilha, de grande símbolo sobre a queda do antigo regime. As divergências e o acovardamento da nobreza e do rei, o movimento do povo, leva os deputados do terceiro estado a sugerir uma constituição, dando limites ao poder do rei. O governo se transforma em uma monarquia constitucional, onde o poder caberia ao rei, mas seria limitado pelo legislativo constituído pela Assembleia. O rei Luís ainda existia em virtude do seu banquete realizado em Versalhes, enquanto o povo passava fome. Ocorreu uma marcha até o palácio. A prisão da família real resulta na fase mais sangrenta da Revolução. O rei busca a fuga da França com a sua família, mas acaba sendo capturado, preso e condenado à guilhotina, onde sua mulher, a rainha Maria Antonieta, acaba tendo o mesmo destino. Daí em diante haverá breves e confusas sucessões de governos e grupos, entre eles jacobinos, de Partido Radical, e que representavam a média e pequena burguesia favoráveis à instalação de uma república, e os girondinos, de Partido Moderado, e que representavam a alta burguesia, favoráveis a uma monarquia constitucional. Foi um período representado pela alternância entre girondinos e jacobinos no poder, e de terror revolucionário e das ideias contra-revolucionárias. A morte em praça pública pela guilhotina passa a ser algo comum durante o dia. A população acaba se voltando contra Robespierre, onde ele foi executado na guilhotina também. Após vários fracassos e massacres da população, a burguesia retorna ao poder de Instituto Diretório, órgão composto por 5 membros. Em virtude da persistente crise econômica e ainda econômica, crise política e ainda econômica, e para variar a ameaça da guerra no país contra a Áustria e Prússia, os membros do Diretório abdicam o poder em favor de 3 cônsules, que compunham o Conselho de Estado. Estes acabam abdicando da própria liberdade e de todo o povo francês com a convocação do general responsável e famoso por conquistar diversas vitórias, Napoleão Bonaparte. Dando desfecho à Revolução, Napoleão dá um golpe conhecido como 18 de Brumário, que consolida os interesses burgueses no país. Teremos assim o início de um governo centralizado que ficará para outro podcast aqui na página. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Percebe-se que por mais curto que foi o período da Revolução Francesa, seus antecedentes até a ascensão de Napoleão ao poder, resultou em vários desencadeamentos para a história. Enfim, como é um assunto muito extenso, em breve vamos trazer mais podcasts, posts e outros materiais para você, para ficar dentro dessa grande revolução burguesa que mudou a história do mundo. Isso é tudo por hoje. Aguardem o próximo episódio sobre as consequências da Revolução e até mais.